de Isaías, vamos ler o texto nessa noite, o texto base da pregação e do tema também da festividade. Isaías capítulo 14, vamos ler do verso 24 ao verso 27. Isaías 14, do 24 ao 27. Amém? Ouçam. Jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel, e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? O rei está voltando. Que bela afirmação para se começar um sermão, não poderia ser melhor. O verdadeiro monarca, o maior de todos, o suprassumo, o legislador do universo, o grande eu sou, está vindo. Ele vem para recompensar e para galardoar. Mateus 25, 21, ele diz: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O seu retorno está envolvido em glória. Alguém disse certa vez, quando Cristo veio ao mundo no seu estado de humilhação, ele se colocou diante de Pilatos. Quando ele retornar em glória, Pilatos é quem se colocará diante dele. Ele não voltará no corpo da sua humilhação, como o filho de Maria e José, nascido de uma virgem, enrolado em faixas e deitado em uma manjedoura. Não. Ele voltará num corpo glorificado, e com vestes reais. As nuvens do céu serão a sua carruagem, os anjos seu corpo de guarda, os arautos, os arcanjos seus arautos, e os santos de Deus, os remidos, serão o seu séquito glorioso. Ele virá não como rei dos judeus, mas como Rei dos reis e Senhor dos senhores, triunfante sobre todas as forças do mal, havendo posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O rei está voltando. Ele virá não apenas para recompensar e para galardoar. O rei, o verdadeiro monarca, o maior de todos, virá para acertar as contas. O profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 1 diz: pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Esse monarca, ele já deu provas suficientes no curso da história do que ele é capaz de fazer. O seu braço é forte, a sua mão é pesada e a sua justiça não falha. Olhe para os impérios do passado, os grandes reis, os grandes monarcas. Olhe para o império egípcio, assírio, babilônico, medo-persa, grego, romano. Olhe para todos os reis do passado. Olhe para todos os imperadores, olhe para todos os déspotas e tiranos do século XX, olhe para todos eles, aonde eles estão? Todos os reis do passado, homens poderosos, eles estão sepultados, estão lá, mortos, sepultados. Porém, o nosso rei, o Senhor Jesus Cristo, ressuscitou dos mortos. Deus é o monarca máximo do cosmo. Ele não só governa o domínio da natureza com as suas leis naturais,
as suas leis universais. Ele governa, ele domina o mundo dos interesses humanos. Nada acontece alheio à sua vontade, a parte da sua vontade. Ele direciona o curso das estrelas e o voo das aves quando elas migram. Ele governa o curso da história humana. É Ele quem faz os reinos e impérios se erguerem e desmoronarem. Nenhum rei jamais foi coroado a parte do seu decreto. Parece que a guerra, a doença, a injustiça social, a fome, a morte, as intrigas entre pais e filhos não findam. Parece que a traição, a infidelidade conjugal, a covardia, a falta de sinceridade, as tragédias ambientais, as desilusões, os dissabores da vida parecem não ter fim. As coisas ruins parecem eternas. No entanto, meu irmão, meu amigo, não se engane, elas apenas parecem. Na verdade, o mal, o império das trevas, o diabo e os seus asseclas estão com os seus dias contados. Há uma contagem regressiva. O rei vem dar um fim a todo o mal e implantar de uma vez por todas o seu reinado de amor e justiça. Esse trecho das profecias de Isaías, durante o julgamento assírio, do capítulo 7 ao capítulo 39, refere-se às contendas internacionais que Deus provocaria por meio do ataque assírio. Essa sessão foi planejada para encorajar o povo de Deus a confiar nele durante esses momentos difíceis e para aumentar a esperança no futuro glorioso do reino de Deus. O conteúdo desses versículos é que a ameaça assíria presente na época do profeta Isaías seria decisivamente esmagada pelas próprias mãos do Senhor. É o Senhor quem milita pela igreja. É o Senhor quem luta em favor da igreja. É o Senhor que peleja as nossas causas. Não somos nós. É Deus, Ele trabalha pela igreja e através da igreja. O Senhor tem, no longo da história, o seu povo como testemunho. No versículo 24, do texto que lemos, o profeta começa dizendo: jurou o Senhor dos exércitos. Esta profecia é aqui ratificada e confirmada em um juramento. Jurou. Deus não olha para cima. Não é que Ele não possa olhar, é que não existe nada acima de Deus. Não há nada que esteja sobre o Senhor, nada. Não há nome maior do que o seu próprio nome. Nome que está acima de todo nome. Pense um momento a respeito de Abraão. Deus lhe fez uma promessa maravilhosa e a reforçou com um juramento feito pelo maior nome ao qual poderia jurar. Deus, não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo. Hebreus 6,13. Visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Como pensei, diz o Senhor, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Talvez essa seja a afirmação mais forte, impactante de toda a sessão. Estão implícitos nesta afirmação o plano perfeito e os decretos imutáveis de Deus. Que contraste com os nossos planos, com os nossos projetos, com as nossas ideias de amanhã. Que contraste. Os nossos projetos estão
extremamente condicionados e subordinados a algo fora do nosso controle. Se não vejamos, muitas vezes dizemos: amanhã se não chover, amanhã se o sol abrir. Na nossa perspectiva de criaturas, consideramos o futuro em termos de contingências, ou seja, probabilidades, casualidades. Temos um plano B, caso o plano A não se concretize. Isso se deve ao fato de sermos seres contingentes, pois dependemos de situações alheias a nós para a nossa própria existência. Esse sou eu, esse é você, esse somos nós, seres dependentes de algo alheio a nós. Mas quando olhamos para Deus, nada condiciona Deus. Deus não depende de nada. Deus não é um ser dependente nem contingente. Deus não está limitado a vontades humanas. Irmãos, eu fico doente quando encontro gente dizendo: Deus está louco para fazer, mas não vai fazer porque, né? Irmãos, que Deus é esse? Esse não é o Deus das Escrituras. Ele faz e está feito. Ele não pede conselho. Ele não pede a opinião de ninguém. E ele não precisa saber se esse plano vai dar certo, porque a sua vontade é perfeita. Ele sabe o que sabe de forma absoluta. Ele antevê o que antevê, porque o que ele antevê é o que ele quer. Não há nada no futuro que ele já não saiba hoje. Ele sabe qual é o fim de todas as coisas, desde o começo. Irmãos, que afirmação maravilhosa. Eu só sou crente por conta disso aqui, porque a minha vida, a minha existência não depende de mim, das minhas escolhas, da minha volição, mas depende daquele que me chamou. A igreja está de pé justamente por conta da vontade soberana de Deus, dos seus decretos imutáveis. Nada pode parar o avanço da igreja, porque assim o Senhor a determinou. A Escritura nos instrui a pôr entre parênteses as nossas declarações sobre o futuro. Dizemos: se Deus quiser, é o que Tiago diz, farei isso ou aquilo. Essa palavra em latim é Deo volente. Se Deus quiser. Deus não precisa dizer se Deus quiser. Deus não precisa falar nesses termos, porque Ele é o Deo volente. Ele é o Deus do Deus quiser. Deus tem um plano eterno e sem defeitos. Para Deus não existe plano B. O conselho da sua vontade é imutável, porque Ele é imutável em tudo o que é. Deus não diz afirmações como nós dizemos: e agora? Deus não diz isso. Se não está no vocabulário de Deus, vou ver o que posso fazer. Talvez. Depende. Isso são, irmãos, afirmações, interjeições tipicamente humanas. Deus decreta e tudo acontece. O homem precisa de algo, então ele pensa, ele cria, e depois ele dá um nome, e faz a coisa funcionar. É assim, gradual. Deus não. Ele é capaz de pensar, dizer, fazer a coisa acontecer tudo ao mesmo tempo. Esse é o Deus de Israel. Esse é o Deus da igreja. Esse é o Deus que nos chamou de uma forma maravilhosa, com um plano perfeito. Sua onisciência não muda, sua memória nunca falha, seu ser é imutável, porque Ele não experimenta progresso e nem retrocesso algum. Deus não está melhorando. Deus é o que sempre foi. Deus tem um plano perfeito para a igreja. Irmãos,
Como é bom saber que nós estamos incluídos neste plano maravilhoso. Como é bom saber que a igreja é parte desse plano perfeito e eterno. Os remidos estão incluídos no seu projeto. Eu não sei, irmãos, qual é a vontade de Deus para mim quando acabar esse culto. Mas sei que Deus tem um plano maravilhoso para com a sua igreja e eu estou incluído nela. Não sei muitas vezes como Ele trabalha, mas a minha tarefa não é colocá-lo contra a parede e querer dele resposta. Quando eu não sei, eu confio e descanso. Como é maravilhoso saber que o sucesso da igreja não depende dela, não depende do coral, não depende do conjunto que está aniversariando, não depende da piedade do pastor André, nem dos oficiais da igreja. Como é bom saber que o sucesso da igreja depende de Jesus. A vitória dele é a nossa vitória. É Cristo que torna a igreja vencedora. É Cristo que torna a igreja triunfante. É Cristo que torna a igreja gloriosa. É Ele, é Cristo. No versículo 27, ele ratifica mais uma vez essa afirmação. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? Todos os poderes da terra são desafiados a mudar o plano de Deus. Todos os homens são chamados a desafiarem os decretos do Senhor, a frearem o seu agir. Quem tem poder suficiente para eliminar ou impedir o avanço dos seus julgamentos? Quem tem? Há alguém aqui tão ousado ou maluco nessa noite que diga: eu posso? A grande verdade é que ninguém pode parar Deus ou impedir o que Ele deseja para o seu povo. Como disse o teólogo Abraham Kuyper, quem pode dizer a Deus: que fizeste? Há algum barro que possa dizer ao oleiro: por que me formaste? Existe algum homem entre nós, algum político, algum empresário, ou quem sabe um bilionário, ou até mesmo um Deus com D minúsculo, que possa frear o seu agir? Pelo contrário, sua palavra, Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhuma que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Existe algum filósofo, algum ateu que você conheça, um agnóstico, um humanista, ou algum sistema ultramoderno, pós-moderno, ou algum sistema religioso? Quem sabe exista alguma potência econômica e militar? Ou quem sabe um super-herói da Marvel que possa encará-lo de frente? Tem alguém macho aqui o suficiente para dizer a Deus: o que fizeste? Por quê? Ages assim? Deus está dizendo nessa noite: aparece. Põe a cara, porque eu estou comprando todas as brigas. Joel 3, 9 ao 10, ele desafia os valentes. Ele desafia os grandes guerreiros da época, os homens de guerra. Ele diz: venham, juntem-se, formem uma coalizão e me encarem de frente, no vale de Josafá. Me encontrem lá para uma peleja, eu os convido a pelejar. Fogem. Lança das vossas foices e flechas, dos vossos arados, diga ao fraco: eu sou forte, seja forte agora e me encare de frente. Você que diz que eu não existo, você que é contra os meus decretos, você que é contra os fundamentos bíblicos, você é macho o suficiente para me encarar? Não tem, irmãos.
Salmo 46, 6 a 11, bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra, sou exaltado entre as nações. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Há algum valente? Há algum cangaceiro aqui nessa noite? Há alguém armado aqui até os dentes para encarar esse monarca? Se você tiver um pingo de juízo, você fica calado. Quebrantarei a Síria, é o que ele diz. Ele quebranta, ele humilha, ele exalta, ele abate, ele levanta, ele faz e desfaz. Ele dá vida e faz descer a sepultura. Quebrantarei a Síria na minha terra, nas minhas montanhas a pisarei. Irmãos, o Senhor é gracioso, o Senhor é generoso, o Senhor é bondoso, mas a sua mão é pesada. A sua mão é pesada. O quebrantamento do poder assírio serve de amostra do que Deus fará com todas as nações que se voltarem contra Ele e contra a sua igreja. O ato histórico que eles veem será replicado no julgamento escatológico sobre todo o mundo e agora age como uma garantia disso. A desgraça, a derrota assíria no curso da história é na realidade símbolo do juízo, do julgamento, da peleja, da batalha escatológica que está para acontecer. O mundo e o seu sistema corrompido conspira contra o Cordeiro e a sua noiva. Uma coalizão político-militar entre nações perseguem Cristo e a igreja. Lemos nessa noite o Salmo 93. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. O verso 3... o salmista diz: levanta os rios, ó Senhor. Aqui, irmãos, dá a ideia de algo revolto, uma peleja, uma coalizão contra o Senhor. Levantam-se os rios. É por isso que Apocalipse capítulo 21, o mar já não existe, que ali dá a ideia de algo pecaminoso, corrupto, revolto, aonde há morte e pecado. Vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Os rios representam aqui os inimigos de Deus. Eles se levantam contra o Senhor, contra a igreja, contra o povo de Deus. Levantam os rios do seu bramido. Eles gritam, eles saem a perseguir o Senhor. Levantam os rios do seu fragor. Porém, o verso 4 diz: mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. A falsa religião, o falso moralismo, a ideologia de gênero, o relativismo e o pragmatismo dizem: destruamos os seus fundamentos. Porém, o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas. A derrota da Síria é o modelo do evento universal ainda por vir. A batalha final está para acontecer. Isso nos remete automaticamente a Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco.
O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O verso 13 diz: está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Verso 15: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. A pergunta, irmãos, a ser feita é: que sangue é este que mancha as vestes de Cristo? Ele está com as vestes salpicadas de sangue, manchadas com sangue. Que sangue é esse que suja as vestes daquele que está sentado sobre o cavalo branco? Que sangue é esse? O profeta Isaías responde, capítulo 63, versos 2 e 3. Ele pergunta: por que está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? Por que estás com os trajes vermelhos, salpicados de sangue? Ele responde: o lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Jesus está com as vestes manchadas de sangue, salpicadas de sangue. Esse sangue, irmãos, não é o seu sangue derramado na cruz. Esse sangue é o sangue dos seus inimigos, daqueles que se levantam contra ele, da igreja corrompida, do dragão, do falso profeta, do anticristo, dos seus asseclas, dos demônios e dos ímpios, que permaneceram com o seu coração petrificado, empedernido, em não receber a mensagem de arrependimento do Senhor. O Senhor vem, irmãos, para galardoar, mas Ele vem para acertar as contas. Ele vai pisar como alguém que pisa uva no lagar, e esse sangue vai salpicar as suas vestes. Jesus é o grande juiz de toda a terra, é o grande monarca, é o grande rei. Quando ele foi à cruz, deram-lhe um título pejorativo: este é Jesus, o rei dos judeus. Quando ele ressuscitou, ele provou que ele não é apenas rei dos judeus, ele é o rei eterno, ele é o rei da glória, ele é o rei do universo, ele é o rei dos reis, e ele é o Senhor dos senhores. É ele quem manda, é ele quem exerce juízo, é ele quem faz justiça. É Ele o vingador da igreja, é Ele. Ele não precisa de ajuda, Ele não precisa de armamento bélico, Ele não precisa de uma grande ogiva nuclear para destruir os seus inimigos. Ele não precisa, porque apenas com uma palavra da sua boca tudo se desfaz. Deus tem poder na sua palavra. Apenas um sopro, uma palavra, e tudo deixa de existir. Deus disse: haja, e houve luz. Jesus é o grande juiz, o maior legislador que o mundo já conheceu. É Ele quem dita as regras, é Ele. Ele é o amado da igreja e o vingador dos seus inimigos. Seu manto está manchado de sangue, não o seu sangue da cruz, mas o sangue dos seus inimigos. Ele vem, irmãos, Ele vem para recolher o trigo no celeiro e para queimar a palha no fogo. Essa é a palavra do profeta Isaías. Ele julgou as nações. Ali é símbolo, ali é sombra do grande julgamento que irá acontecer quando Ele retornar em glória. Eu concluo dizendo: a consumação da vitória conquistada na cruz acontecerá. Essa batalha, irmãos, ela já foi ganha, ela já foi travada e ela já foi ganha. Aonde ela foi ganha? Ela foi ganha há 2000 anos atrás na cruz do Calvário.
E agora Ele virá para consumar a sua vitória. John Stott, falando sobre a cruz de Cristo, ele disse o seguinte: olhe para Ele, olhe para Cristo, o Filho de Deus, pregado na cruz, suspenso entre o céu e a terra, no meio de dois criminosos, despido de toda liberdade e movimento, pregado com pregos, ou amarrado com cordas, ou ambos, preso e impotente. Ele havia sido rejeitado pela própria nação, traído, negado e abandonado por seus próprios discípulos, executado por autoridade do procurador romano. Mas, meu amigo, meu irmão, minha irmã, não se engane. Vencido, ele estava vencendo. Esmagado pelo poder truculento e inflexível de Roma. Era ele mesmo, lá na cruz, que estava esmagando a cabeça da serpente. Lá na cruz a batalha foi travada e lá ele alcançou a vitória para a igreja em seu nome para todo sempre. A vítima era o vencedor. A cruz, irmãos, ainda é o trono do qual ele governa o mundo dos homens. Esse é o nosso Deus, que faz de forma maravilhosa, que faz de forma soberana, de uma forma perfeita, de uma forma bela. Ele trabalha, irmãos, em favor da igreja, em favor do seu povo. A vontade de Deus é a sua glorificação, a exaltação do seu Filho e a vitória da igreja e o juízo, o julgamento dos seus inimigos. Essa é a vontade de Deus no curso da história. Que bom fazermos parte desse plano maravilhoso e eterno. Obrigado, Deus, por tua palavra, Senhor. Obrigado a Deus porque o Senhor faz de forma maravilhosa, de forma perfeita, de forma plena. Ó Deus, o Senhor não precisa de conselheiro, o Senhor não precisa de professor, o Senhor não precisa de um conselho para que te dê autoridade. Não, Senhor, os teus decretos são imutáveis, a tua vontade é soberana, o teu agir é perfeito e maravilhoso. Amém. Obrigado, Senhor, por nós aqui nessa noite, resultado dessa perfeição. Obrigado, Senhor, porque o nosso sucesso, a nossa vitória não depende da nossa boa conduta, dos nossos atributos morais. O sucesso da igreja depende daquele que a chamou, que a sustenta, que é o seu fundamento, a sua âncora, o seu alicerce. É assim que oramos, ó Deus, em teu nome. Amém, Senhor. Amém.